extraordinária. Peço a presença do nosso relator, o Carlito, aqui. A reunião informal, quem quiser compor aqui, fica à vontade, os vereadores, não quiser, não se sinta pressionado. Então, boa noite a todos. Declaro então aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão Parlamentar Fiscalizatória da primeira sessão legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, no dia 14 de julho de 2025, às 19h45. Cumprimento aqui os colegas vereadores, em especial o vereador Carlito, relator, o vereador Lucas, secretário da comissão, presidente da casa, vereador Nina, também vereador Carlos Rony, vereadora Bete. Não vejo mais um vereador aqui no recinto, mas sei que tem mais vereador no pátio. Os servidores da casa que nos acompanham para fazer os trabalhos acontecerem. Todos que podem estar aqui representando as entidades, os reis, ex-reis, os grupos de camisa, o folclórico, o DOIT, representantes do Poder Executivo, comunidade em geral, sintam-se todos cumprimentados e abraçados por essa casa. Com a presença de todos vocês aqui, eu faço o pedido para que o secretário faça a leitura do projeto em pauta. Expediente 480 de 2025, projeto de lei 29 de 2025 do Poder Legislativo Municipal dos vereadores Carlos Bonneton Borges e Lucas Argentino, que regulamenta e determina como patrimônio histórico e cultural o Festival do Querp do município de Estância Velha e da outras providências. Perfeito. O projeto está na casa tem algumas semanas, mais de um mês, na verdade. Chegou na comissão, agora no dia... Há 2 meses. No dia 14, né? A comissão, há 2 semanas atrás. No dia 1º, perdão, chegou na comissão aqui para discussão e nós, respeitando os trâmites da casa, entendemos que seria necessário fazer uma reunião extraordinária, fora do horário parlamentar, para que a comunidade, no geral, estivesse presente aqui na discussão. É muito importante que, após receber as reivindicações de vocês, nós pudéssemos fazer uma audiência, uma reunião. De certa forma ela é formal, mas sintam-se com a liberdade de uma informalidade, para que a gente pudesse conversar e debater sobre as reivindicações que recebemos, que colocamos no papel, que alguns vereadores tiveram a intenção de contribuir. E como falei hoje à tarde, com os representantes do Poder Executivo que estavam aqui, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Gabriel Berlitz, a Larissa, também diretor de turismo, estavam aqui. E nós falamos para eles, né, principalmente eu, nós somos um poder muitas vezes passivo, né, nós recebemos as demandas, nós somos ouvidos da população e a população nos traz as suas demandas. E justamente por isso nós agimos e nós decidimos abrir essa discussão e hoje agradecemos muito a presença de vocês. Eu acredito que nós devamos abrir o espaço para as contribuições. Eu vou pedir para que eu acho que o secretário é a pessoa mais indicada, passar e recolher o nome de quem quiser se pronunciar. É o caminho, vereador. Eu acho. Senhor presidente, o senhor me permite? Claro. Enquanto que o secretário, então, vai fazer isso que o senhor solicitou, seria possível fazer uma breve explanação do plano? É possível. Do projeto? É óbvio, é necessário. Até porque, de repente, alguma pessoa leu, alguma coisa assim, e depois a gente vai dando sequência. É possível? Sim. Nós vamos nos organizar o seguinte, ó, antes de fazer a explanação, nós vamos, no caso, vamos coletar aqui o nome de quem tiver interessado em falar. Você vai colocar o seu nome, aí se representa uma entidade, se é ex-rei, se representa algum grupo de camisa, coloca o nome e o que representa, tá? Ou sou um morador, né? Enfim. E aí, após as explanações, após o início da discussão, nós vamos abrir, então, os questionamentos e dar liberdade de fala para todo mundo, tá? Eu peço para que passe, a Elaide vai conseguir uma folha, e antes disso, eu abro daí o espaço para discussões. Antes ainda, presidente, tá? Vou passar também, mas só para entenderem, caso não esteja bem claro, como é que a gente chegou até hoje aqui, tá? O projeto está na casa desde maio, protocolado, então tem todos os processos burocráticos e legislativos. E hoje, de tarde, tecnicamente, iniciou a discussão pública sobre isso, né, junto com o Executivo, que foi muito boa, inclusive, e agradeço a presença do Gabriel, da Larissa, principalmente aqui, né, que participaram. Foi bem serena essa parte da reunião,
né, bem tranquilo de conversar, e acredito que vai ser assim agora também. Então, feita a parte com o executivo, agora com a comunidade em geral, todos convidados. Só para fazer uma breve baliza de como a gente chegou ao texto do projeto, nós temos hoje uma lei que prevê o QERP como um patrimônio histórico, mas não regulamenta o festival em si, de forma geral, uma e outra coisa. Então, balizado também no inquérito civil lá de 2011, que a partir desse inquérito civil pelo Ministério Público, começou a ser fechado o festival de QERP. E quando, em 2011, o objeto do inquérito civil dizia o seguinte: o resgate cultural, adequação e aperfeiçoamento do QERP de Estância Velha, tradicional festejo da cultura alemã dos antigos imigrantes e da comunidade local. Então, com a ideia de trazer de volta o que é para ser cultural mesmo do festival de QERP, que a gente traz algumas alterações no texto da lei. E todo o texto é passível de mudança. Tá? Isso acho que ficou bem claro desde o início, pelo menos da nossa parte. Né? Pedimos para o Executivo participar desde sempre, e agora é a parte de vocês. Então, desde qualquer coisa mínima de valor de entrada, valor de apresentações, horários, qualquer coisa que está no texto, formato de escolha dos reis, tudo pode ser alterado. E é para isso que a gente está aqui, para entender quais são as demandas da comunidade de forma geral. Então, o colega Carlos vai fazer a leitura do texto. Isso? Enquanto fazer isso, uma leitura e uma breve explanação. Perfeito. Enquanto isso, quem quiser já se manifestar, né, eu peço que levanta a mão que eu vou passar e vou pegar o nome certinho, daí a gente anota aqui para a gente não ficar muito bagunçado. Mesmo que não se inscreva depois, dependendo do espaço de tempo, a gente ainda consegue abrir espaço também, né, presidente? Obrigado. Vou usar a tribuna ali, senhor presidente. Carlos, vereador, eu acho que as pessoas vão querer se manifestar, mas depois da leitura e entendimento, né, do que o Carlos vai fazer, porque nem todos leram esse texto, né, e nem todos participaram, né, das negociações. Então, vamos deixar também para depois, tá, Argentino? Para as inscrições. Carlos. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, colegas da casa e às pessoas que se fazem hoje aqui presente para a gente estar debatendo esse assunto. Eu pediria que prestassem o máximo de atenção possível, porque tem coisas que são autoexplicativas e até para depois a gente estar construindo em cima das dúvidas que sejam pertinentes. Eu vou fazer a leitura de todo o projeto, ele é curtinho, é uma folha só, e aí em cima disso a gente discute, ok? Artigo 1º, fica determinado como patrimônio histórico e cultural o Festival do QERP desse município, tendo em vista o resgate da cultura alemã e o encontro de várias gerações, fazendo que nossos principais traços não caiam no esquecimento. Bem básico. O QERP encontra respaldo no encontro de gerações com o folclore e a tradição dos colonizadores da região, resgata a autoestima dos munícipes e divulga o município como referência cultural. Artigo 2º. Artigo 3º. O Festival de QERP do município de Estância Velha, considerado de interesse público, e determinado patrimônio histórico e cultural por essa lei, deverá ser realizado preferencialmente no centro. Aqui houve a primeira mudança. Antigamente ele era obrigatoriamente feito no centro. Mas a gente sabe que, por vezes, por algum motivo, a gestão que estiver, ela pode optar por fazer em algum ambiente melhor ou algum espaço maior, enfim. Então, a gente colocou como preferencialmente, tirando a obrigatoriedade de ser no centro. Então, esse seria o primeiro ponto. Artigo 4º. Na execução do Festival do QERP, deverão ser observados os seguintes procedimentos. Primeiro, cada apresentação artística relacionada ao Festival do QERP do município de Estância Velha fica limitada ao valor máximo de 60 salários mínimos nacionais. Tivemos uma conversa hoje com o pessoal do Executivo e também falamos justamente sobre a potencialidade da gente estar, de repente, fazendo alguma alteração de 60 para 70, alguma coisa assim, mas que fique dentro das possibilidades, inclusive algum norteador, tendo em conta que, de repente, alguma banda lança uma banda típica, os atuais, que toca normalmente aqui, lança um CD, estoura e de 60 mil eles começam a cobrar 100 mil no show. Então, para ver essas possibilidades de manter bandas que já estão dentro do nosso circuito normal, da gente conseguir atender. Enfim, isso aí a gente também vai estar debatendo, Gabriel e a Larissa, a gente teve uma conversa muito boa hoje à tarde aqui, e a gente vai crescendo isso aí. Segundo, por ser patrimônio histórico e cultural, a escolha do casal de rei e rainha do QERP municipal deve ser feita por votação secreta, em reunião com uma
comissão composta pelo rei e rainha em exercício, acrescida de 10 casais de reis e rainhas ou mais de anos anteriores, em ordem decrescente, totalizando 22 pessoas ou mais. Nessa comissão será presidida pelo casal de reis em exercício e deverão estar presentes o rei e a rainha que formam o casal, visto que cada um terá um voto nominal. Ou seja, a eleição do rei e da rainha nada mais justo do que ser feito pelos reis e pelas rainhas. São as pessoas que se conhecem da comunidade. Sempre o casal. Se por uma eventualidade um do casal não puder ir, ou tiver acontecido algum tipo de fatalidade, ou já não for mais um casal, passa-se a vaga ao próximo casal subsequente. Então, começando do primeiro, vai se trazendo os outros casais. Então, são pelo menos 10 casais, mais o casal de rei daquele ano, que vão fazer a escolha normal. Então, também não tem nada de muito difícil nisso. Terceiro, caso haja impossibilidade... Bom, já falei. A comissão formada poderá ser convidada a participar do planejamento, justamente para não deixar isso como determinado, né, que seja uma obrigatoriedade, até para não complicar a situação de qualquer executivo que esteja no momento. A comissão ela é consultiva, né? Então ela pode ser convidada para estar participando, junto com as suas experiências, com o que já aconteceu em outros anos e tudo mais, e auxiliando a gestão de alguma maneira, com as suas posições, enfim. Somente poderão ser contratados bandas que tenham em seu repertório musical o estilo de cultura do Festival de Kerp, ou seja, bailão e música de cultura alemã. Hoje a Larissa nos trouxe que, dentro de uma reunião que ela fez com a comunidade, se solicitou muito a questão do sertanejo também. Então, ela também comentou da possibilidade da gente colocar no projeto um percentual, né? Ou seja, 90% das atrações tem que ser de origem alemã, mas abrindo também um 10% para uma integração com outras culturas e engrandecendo. Ou seja, isso agora também a gente vai estar debatendo. Isso, a nossa proposta era 100% germânico, e existe uma proposta também agora abrindo ali um leve percentual para alguma outra atração. As apresentações oficiais folclóricas durante o Festival do Kerp deverão remeter-se à cultura alemã. São apresentações oficiais de um festival germânico. É claro que as apresentações oficiais elas devem remeter à cultura germânica. Os ingressos deverão ser ofertados a preços populares, limitando-se a 1% do salário mínimo nacional. Justamente para facilitar, a gente sabe que a gente não vive numa cidade abastada, a gente vive numa cidade onde existem todas as faixas, desde o mais pobre ao mais rico. Temos uma conselheira aqui que conhece bem o outro lado da moeda, né, Paula? Ou seja, nós precisamos facilitar, é uma festa comunitária, entende-se que a festa tem que ser para a comunidade. Ou seja, um pai que ganha um salário mínimo e que tem 2 filhos, ele também tem que ter, no mínimo, condições de entrar no Kerp. Visto isso, conversando com o Gabriel semana passada e hoje com a Larissa, surgiu a possibilidade, e aí é uma questão que a gente pode estar colocando no projeto, a possibilidade de, por exemplo, teve um show, né, alguma coisa assim, e querem, de repente, potencializar mais a arrecadação. Então, pode-se criar uma área VIP. Nessa área VIP, onde as pessoas vão ser, de repente, receber um pouco mais, ou ter chopp à vontade, enfim, qualquer projeto desses, como já foi pensado. Então, dentro dessa área VIP, teria um custo adicional para participar. Igual quando a gente vai numa festa e a gente vai para uma área VIP, a gente paga um pouco a mais para poder participar naquele camarote, ou enfim. Ou seja, dentro de um contexto que a sociedade vive ao natural. A princípio, todas essas propostas que a Larissa e o Gabriel trouxeram hoje foram muito bem acolhidas por todos os propositantes e por todos os colegas aqui. E daí a gente disse que hoje à noite a gente ampliaria essa discussão junto com a comunidade para ver o que a gente consegue construir a partir de aqui. Ingressos. Outra questão, a questão do término do Kerp, né? Entende-se que de segunda a quinta-feira, dias normais de semana, tinha se colocado às 21 horas. Hoje trouxeram a nós, por exemplo, que o evento dos carros antigos, ele durou um pouquinho mais. Então, se de repente poderíamos trabalhar isso entre 9h30 e 10, né? de segunda a quinta. Desde que não tenha show, né? Desde que não tenha show. Essa foi a justificativa, né? Evento sem show. Na sexta-feira, sábado, e dias que são véspera de feriado, por exemplo, se for feriado na segunda, o próprio domingo por si só, né? Então seria até às 23 horas. Trouxe-se hoje a proposição de ser, então, até a meia-noite ou, no máximo, até a 00h30. Também vai estar aqui em debate hoje conosco. E no domingo nós havíamos colocado às 22 horas, e o que nos trouxe hoje o Executivo, que conversando também com as pessoas aonde eles tiveram acesso,
que o próprio pessoal sugeriu que até no domingo, finaleira do Kerp, até poderia ser às 9. Outro dia segunda, né, é outra batida, então daria até para segurar um pouquinho esse horário mais, porque daí já teve bastante coisa. Também vai estar aqui hoje em discussão, tá, pessoal? E, enfim, tá. E só corroborando aqui com o que o colega Lucas comentou aí no início, isso já vem sendo debatido. Todas as vezes que foi falado sobre a questão do Kerp, que já era um assunto meu e do atual prefeito, na outra legislatura, já era uma discussão que eu e ele tínhamos, né, mais ou menos alinhando pensamentos, mas não conseguiu se andar à frente. Essa discussão vem desde o começo do ano, e conforme eu fui descobrindo que tinha outras pessoas que já tinham uma construção também nisso, a gente foi construindo juntos, sempre aqui, na sessão ao vivo. Ah, mas eu não olho a sessão. Bueno, aí é democrático, né? Cada um pode olhar ou pode não olhar. Mas todas as discussões, os planejamentos, os convites foram feitos aqui, ao vivo. Não foi postar na rede social, isso aqui sim, mas nós, como cidadão, acompanhando o que está acontecendo no nosso município, sabendo que a sessão fica gravada e que nós podemos assistir ela em qualquer dia da semana, no horário que melhor nos convier, a gente poderia ter dado uma esticadinha de olho ali só para acompanhar o que está acontecendo. Então, desde março, abril, todos estariam sabendo que a gente estava já com o projeto do Kerp chamando. Todos os chamamentos foram feitos aqui na sessão, todas as reuniões foram marcadas aqui na sessão ao vivo. Todos poderiam ter vindo conversar conosco, trocar uma ideia e tudo mais. Ah, mas nós poderíamos ter ido buscar todo mundo. Nós estamos aqui representando toda a comunidade de Estância Velha. Em teoria, claro que podemos ir, com certeza. Mas se nós somos os 9 representantes, a partir do momento que nós 9 nos reunimos, a gente representa a comunidade de Estância Velha. A gente pode estender essa reunião como estamos estendendo hoje. Mas, em teoria, nós 9 estamos endossados para tomar decisões, né? Isso foi endossado com o voto. Então, a gente faz o possível para bem honrar e respeitar. Unanimidade não se tem nunca. A gente sabe que aqui dentro, provavelmente, uns vão querer às 9, outros vão querer às 9h30. Faz parte do processo. Tá? Mas a construção é essa. Em relação à questão da integração cultural, eu, particularmente, que defendo bastante a questão do Kerp estritamente germânico, achei muito interessante o município, de repente, estar promovendo, pode até ser dentro do Kerp, ou em outro momento, uma integração realmente cultural, trazendo as etnias, seja japonesa, seja italiana e sejam outras, para estarem contribuindo num momento dentro do município. Isso pode ser feito dentro do Kerp, né, em um momento específico para isso, e pode ser feito em outro momento. Aí, claro, o debate vai trazer isso à tona. Em relação às outras coisas, eu acho que eu deixei mais ou menos bem claro, senhor presidente, e agora deixo com a mesa aí para qualquer esclarecimento. Obrigado, Carlos. O Nina tinha pedido a palavra, já usou, Nina? É só questão, é justamente o que eu falei antes, acho que as dúvidas começam e as opiniões começam a partir de agora, né? Na leitura da proposta, né, do texto. Então, acho que agora o vereador Argentino se abre a palavra, talvez, para as pessoas participarem. O colega Carlos comentou bem superficialmente sobre os apontamentos trazidos pelo Executivo. Não sei se, Larissa, tu quer falar alguma coisa, ou Gabriel, aquilo que foi trazido hoje, ou está bem tranquilo do jeito que foi exposto até então, né? Acho que o colega Carlos, na medida que foi lendo, já foi trazendo as alterações propostas, né, ou discutidas hoje de tarde. A partir disso, se nenhum outro colega vereador tem alguma consideração a fazer antes, a gente pode, daqui a pouco, iniciar passando a palavra aos que se inscreveram, e, na sequência, quem, porventura, não se inscreveu, pode também. Pode ser, presidente? O primeiro que se inscreveu foi o Paulo Viana. Paulinho, consegue levar... o vereador Nina vai levar o microfone. Obrigado, Nina. Boa noite, meu nome é Paulo Viana. Eu sou morador de Estância Velha há mais de 20 anos. Eu trabalho no setor de eventos 25 anos. Tá? E eu, particularmente, acho que o Kerp de Estância Velha está sendo gasto muito dinheiro. Tá? Porque hoje, com 300 a 400 mil, tu traz bons shows para a Estância Velha. Muito bons shows. Dentro de uma realidade de qualquer cidade do porte de Estância Velha. A gente tem uma cidade aqui próxima, que é Sapiranga, que gasta menos que nós. Sapiranga tem uma quantidade de pessoas bem maior que a nossa.
E por que que gasta menos que nós? E por que que a festa deles custa menos que a nossa? E aí? Então, assim, eu vendo, a Estância Velha, além dela terceirizar o KERP, né, porque é organizado por uma empresa terceirizada, né, então, que aí fica algumas dúvidas, por que uma empresa terceirizada e não a prefeitura? Como é que essa empresa terceirizada foi escolhida? Por que uma empresa de fora? Por que não de Estância também? Porque o prefeito fica bravo comigo quando eu digo que tem que ser amigo do rei. Então, assim, eu vejo que em outras cidades tem uma questão básica. O som, não, é limitado, valor X. Até aqui a gente vai gastar. Daqui para lá vai ter que ir para licitação, que é uma coisa normal. Tá? Aqui em Estância, o som para o KERP custa 3 vezes mais que o som de uma cidade que tem show nacional com 4 palcos. Como assim? Interessante isso. Tá? A gente começa a ver que, por que é escolhido? Tudo bem, a gente entende, eu trabalho nesse ramo, e eu sei que quando um artista ele chega num patamar onde é elevado a questão do cachê dele, ele merece aquilo que ele está recebendo. Só que tem que ver uma questão. A cidade tem que limitar um valor X para show, por artista. Porque, senão, eu vou dizer que o meu artista vale aquilo, a prefeitura vai ter que contratar, e deu. Não, está dentro de um valor, a gente vai gastar isso. Ah, mas vai ficar de fora o fulano, ciclano. Vai. Porque tem outras cidades que estão deixando esses artistas de fora. Por que nós não podemos deixar? Por que nós temos que pagar 60, 70, 80, 100 e poucos mil, 300 mil pelo um artista? Com 60 mil, dá para trazer 4 artistas de muito bom nível, que daria para pagar um dia bem tranquilo de KERP. Tá? E a gente trazendo nomes de relevância na nossa música. Então, por quê? Sabe, daí a gente começa a ver, não é eu puxar para o meu assado ou para o fulano. A gente conhece, a gente tem amigos nesse ramo. E a gente vê que tem outros municípios que limitaram. E a festa deles perdeu qualidade? Não, não perdeu qualidade. Por que nós temos uma festa que é cobrado ingresso e ela não se paga? Como? Se ela é cobrada ingresso, ela tem que se pagar. Se ela não se paga, tu tem que reduzir cada ano mais, sim. Porque a gente tem exemplos, acho que a Festa da Batata, eles têm caixa para o próximo ano. Se não fechar no caixa, diminui. Tem que ter caixa. Então, o KERP cobra ingresso, tem patrocínio, tem projeto de lei que é usado a AGE, tá? E não se paga. Onde é que está o erro? Então, tem que repensar o KERP. Tem que começar a rever a questão de contratação, tem que começar a se rever a questão de orçamento. Tudo tem que se rever. A praça de alimentação, como é que está sendo vendida? Quanto é que está se ganhando? Está se dando prioridade, já que ela não está dando lucro. O KERP não dá lucro. Tá? Tem uma associação do KERP? Tem um CNPJ? Por que não tem? Pô, estamos na 43ª edição. Vamos para a 43ª. E não tem CNPJ? Tá? Então, assim, tem certas coisas que eu fico pensando da seguinte forma. Ou se limita o valor para se gastar em shows, nisso aí, ou ano que vem a gente vai estar aqui discutindo a mesma coisa. Obrigado, o Paulo. Bom, regimentalmente, a gente tem um espaço aberto de 3 minutos, tá? A gente pede desculpa pela informalidade, por não ser uma reunião oficial, nós não temos como botar no telão, mas nós vamos cronometrar daí a fala e a gente avisa quando findar o tempo. Mas, obrigado pela Próximo inscrito é o Só, Gaúcho. só lembrando, né, Paulinho, isso foi uma das reivindicações que foram chegadas a nós e é uma das mudanças do texto. Né, isso foi de consenso entre todos os vereadores que participaram. Então, as suas reivindicações já vieram, não só tuas, mas de boa parte da comunidade, e está previsto no texto. Inclusive, Nina,
a gente percebeu uma coisa, que tem bandas que em 3 anos elas dobraram de valor a contratação. Justamente, talvez, por saber, a prefeitura vai ter o Kerb lá, eles vão nos contratar, vamos jogar o preço lá em cima, eles vão ter que nos chamar igual, senão nós vamos ficar sem nós. Talvez isso já se tornou um modus operandi da própria empresa, né? Todas as empresas sabem que a data ela isso é uma prática propícia, antiga, né? de sempre se O cobrar mercado ele mais existe há muito tempo, né? do que sempre se cobra mais do que é público. Eu sei que eu participei de várias administrações. Sempre quando tu vai para o público é mais caro. Garanto que se vão tocar lá do GV, vão cobrar 20 mil. E da prefeitura cobra 60. E não é só a instância. A gente não é, né, privilegiado ou não privilegiado. Né? Então, isso é uma prática antiga. Quando é prefeitura, é sempre mais. Quem é o próximo? O Gaúcho. Gente? É o Gaúcho inscrito. Perfeito. Sem problema. O próximo que se inscreveu foi o Toninho. Quer passar para ali, Toninho? Boa noite a todos. Quem não me conhece, meu nome é Toninho, sou carioca, estou morando em Estância há 4 anos. Vim para cá atrás de qualidade de vida, que o Rio, todo mundo sabe que é bem complicado, né? Vim atrás de qualidade de vida. E baixar um pouco a minha adrenalina de empreendedor, de querer fazer as coisas, participar da comunidade, mas felizmente ou infelizmente acho que está no sangue, né? Eu assumi a presidente da Associação dos Artesãos, aqui de Estância Velha, há poucos dias, né? Vou começar a minha gestão agora. Sou empresário da área de turismo, vocês devem já ter visto um trenzinho que roda aí na cidade. O trenzinho foi construção minha, eu sou construtor mecânico, a minha profissão mesmo. Então, vim para empreender na área de turismo, acabei assumindo a presidência da associação e gosto de contribuir com a comunidade, de alguma forma, né? Seja na parte social, na parte turística, na parte passar o conhecimento que eu tenho para a comunidade. E muitas das colocações que eu pensei em fazer, o nobre colega, na hora que foi ler, né, a proposta, já elucidou bastante coisa. Com relação às atrações, eu acho que, como já tenho uma expertise na área de turismo já há alguns anos, né, eu acho importante ter um percentual desse para uma coisa mais eclética, não desmerecendo a tradição alemã, porque é a raiz, é a base, mas tem que ter uma porcentagem de uma coisa eclética para trazer público, que o que fomenta esses eventos é o público. Então, a gente tem que agradar gregos e troianos. Infelizmente, a unanimidade é burra. Todo mundo quer a cultura alemã. Eu adoro, curto bastante a cultura alemã. Se fosse só alemã, para mim estava bom, mas para alguns, não. Os horários também, como eu também exploro a área de turismo, né, eu exploro o público, esse horário se estender um pouco mais é melhor, porque às vezes a pessoa chega do trabalho na sexta-feira, 7 horas da noite, né? Aí vai em casa, arruma as crianças e tal, para sair, já vai sair quase 9, para terminar 10 horas, muita gente acaba desistindo. Então, essa extensão do horário eu acho interessante, mas é uma opinião minha, tem que ver a opinião da maioria, né? Porque como é uma democracia, vale a opinião da maioria. Venho também me colocar à disposição, com a minha expertise, se alguém precisar de alguma coisa, lá na associação, eu acho interessante ter na organização da Kerb, a associação fazer parte dessa organização, porque ela é parte interessada. Chegamos ela tá praticamente em 3 minutos, Toninho, eu te dar mais 1 minuto daí para encerrar, viu? Tá. Fica à vontade. Eu já estou encerrando. A gente está praticamente dentro da Kerb, né? A associação fica ali dentro da Kerb. E eu acho interessante a gente participar dessa organização para ter voz ou ter, pelo menos, um posicionamento de como vai ficar a nossa situação. Tá bom? Peço obrigado aí, peço minhas desculpas, né, por me estender e obrigado pela atenção de todos. Agradecemos. Próximo. Próximo inscrito é o Alexandre. A partir do Alexandre, ninguém mais se inscreveu formalmente. Se alguém quiser comentar, fazer um comentário, além do Gaúcho que passou a vez para ver se vai precisar comentar, Alexandre, por favor, levanta a mão que a gente anota aqui. Boa noite. Pessoal,
Eu vou listar o que eu, enquanto que eu escutava o vereador falar dos temas, o Tico e o Teco aqui foram pensando. O primeiro item não tem a ver com o que foi falado hoje, mas tem a ver com as minhas visões, o que eu tenho visto da Câmara nos últimos tempos, discussões do QERP e papos alheios, que fala sobre chopp. Eu listei aqui origem germânica, tá? Fomentar a cultura local, fomentar empreendimentos, um parque e alguns pontos de interrogação, lucro versus recursos livres, tá? E grupos folclóricos. Então eu vou começar a minha conversa no chopp. Se alguém presta atenção no que vem sendo discutido nessa casa, chega a ser quase vergonhoso as conversas suspeitas, estranhas relacionadas ao chopp. E eu, como liberal, vou dar uma sugestão muito simples. Considerem colocá-la nesta lei. Termina com licitação. Quem quer, bota sua barraquinha e vende chopp lá. Tem umas 4, 5 cervejarias artesanais aqui no município. Cara, cada um deles vai poder vender. Quem faz o melhor chopp mais barato, vende. É simples assim. Aí as pessoas evoluem. Isso chama capitalismo. E funciona. Tá? Meu ponto de vista. Isso já faz um link com a questão do empreendedorismo. A gente deve criar um sistema para facilitar quem é do local. Para fazer com que pequenos empreendimentos, por exemplo, o nosso colega artesão ali, também participe. Né? Lucro e versus recursos livres. Também, oriundo do que eu andei olhando, esse ano, pelo que foi exposto pela prefeitura, foi a primeira vez que tentaram, não conseguiram, mas nem sempre a gente consegue na primeira. Né? Conseguir recursos no tal da lei Rouanet, uma coisa assim. Cara, a ideia é boa. Aí o recurso deixa de ser recurso livre. A gente tem que ter noção disso. Agora, sempre que trabalha com recurso livre do governo, a gente tem que ter uma noção. Quando a gente pega e usa recurso livre, é o dinheiro que podia estar pagando a limpeza na escola, podia estar pagando a limpeza na praça, podia estar pagando o hospital. E está sendo gasto em festa. Então, assim, tornar o empreendimento lucrativo é negócio. E, finalmente, eu vou puxar uma brasa para um assado meu antigo. Tá? Eu moro aqui em Estância há 44 anos. Então, o que acontece? Eu participei muitos anos de grupos folclóricos. Tem mais gente aqui que eu sei que participou. Né? Então, a gente ficava feliz de se organizar, vir aqui dançar. A gente não ganhava nada com isso. Nada, não ganhava um centavo. E ficava feliz em dançar, né? Gente, hoje eu vejo 2 ou 3 grupos só. E pouca integração. Eu acho triste isso. Sabe? Isso é muito triste. Isso é muito pobre. E o termo é esse, pobre. Então, assim, eu acho que deveria se tem recurso que vem externo, recurso para a cultura, cara... O senhor vai ter um minuto daí para encerrar. Tá. Usem esse recurso para fomentar bandas locais, usem esse recurso para fomentar grupos folclóricos locais. Essa cultura pode ser exportada, quem sabe. Né? É o que eu tinha para dizer. E eu me lembro do meu tempo de Tanzfreude. Cara, a gente ia longe, e era tudo do bolso da gente. Tempo do Leder e tal, também muito do bolso da gente. E aí, hoje em dia, um cara ganha 300 pau para tocar 2 horas. Faz favor. Obrigado, Alexandre. Alexandre. É o último inscrito, né? Só para comentar a questão da Rouanet, que foi inscrito, não conseguiram captaram 58 mil e alguma coisa, né? E pela legislação da própria Rouanet, tu precisa captar pelo menos 20% para poder utilizar. Esses 58 mil que foi captado para este festival não se perde, fica, né, guardadinho para o próximo. Então, desde que capte, né, pelo menos 20% e assim por diante. Então, acredito que há sim um movimento feito nesse sentido, né? Que daí o argentino para de dizer que estão gastando recurso livre no QERP. Daí eu fico aqui na boa. Mas é isso. E a questão do chopp, tá? A gente não pensou em regulamentar isso, até porque
Só deste ano foram 700 mil reais, né, que entrou da licitação do chopp. Então, mas eu anotei aqui para discussões na sequência, né? São pautas que não estavam previstas e nem foram comentadas até então. Está anotado aqui, né? Esse tipo de coisa. Se alguém tem alguma outra situação que não foi falada ainda e que gostaria de comentar, por favor, se sintam à vontade. Se não tiver sortear nome aqui, vamos mandar falar daí. Sobre a Rouanet, o Ali, que eu fazer um adendo aqui. O Executivo já captou em outros eventos, né? Não sei se no CAB de um ano anterior não, mas, por exemplo, né, vereador, em outros eventos o município já nos apresentou com o próprio Natal principalmente, Família, né? Pola. Até falando da Rouanet, isso eu falei hoje à tarde também, isso ainda é muito novo, essa questão de captação tanto na LIC quanto na Rouanet. Então, eu acho que o poder público não pode se basear que vai conseguir captar 900 mil, porque não é fácil. Eu acho que todo ano vai se conseguir captar mais, até pela experiência que se tem, né? Tudo vai se aprendendo, né? Pô, então, ainda é novo captação de recursos, né? A cidade também não estava nesse ritmo de captação de recursos com leis de incentivo. Então, eu acredito que nos próximos anos isso vai melhorar, mas não pode se basear nisso, né, vereador? Vamos conseguir, talvez, né? Então, é importante também se ater a esses fatos para os próximos eventos. Júlio? Obrigado. Então, tem que se apresentar. Meu nome é Júlio, sou ex-rei do CAP, represento os reis, tomara que sim, né? Todo mundo concorda aqui. Sobre a situação, primeira que a gente tem que conversar é sobre a forma de montagem do CAP. Tem que ter uma comissão de reis. Tem que ter um grupo de reis junto com a comissão. Porque o que acontece? Só convida a gente no último dia para explicar e já foi, todas as ideias dos reis já foi tudo embora. Então, vou deixar para o ano que vem, para o outro ano. Não. Nós tínhamos muitas ideias. Os reis são os principais coadjuvantes dessa festa. Nós estamos ali para ajudar. Né? Não quero falar a frase que brigou alguns anos atrás aí, né? Senão vão ficar bravos com a gente de novo. Mas isso tem que ter. Por quê? Porque os reis têm ideias, os reis conhecem porque andam os 7 dias do ano lá em frente na frente do CAP, caminhando, fazendo a festa, ajudando na festa, mas quando é para perguntar o que acontece na festa, os reis não sabem, porque é tudo feito e depois é só apresentado. Então tem que ter os reis como era antigamente e vai ser. Outro detalhe, talvez não concorde todos os reis, mas eu acho o seguinte, tá? Existe 365 dias do ano. 7 dias são para a cultura alemã. Então, permita que 7 dias seja cultura alemã. Porque se tiver carnaval, vai ter carnaval, o CAP não vai se meter. Os reis não vão se meter no CAP, também não vão se meter na festa dos gaúchos, também não vão se meter nas festas de outras etnias aí que tem no município. Então, CAP é CAP. Nós somos a festa mais antiga alemã que existe no Rio Grande do Sul. A primeira, se você ver que é 43º, se você for a outubro de Santa Cruz, ela é mais nova que a gente. For a igrejinha mais nova. Cara, praticamente começou todas as festas de alemãs aqui. Mas nós não conseguimos manter a origem da festa alemã. Então, vamos manter isso, pelo menos. Eu acho que o município, a cultura alemã merece, porque já vai várias e várias pessoas que a gente visita, a pessoa diz, eu não vou mais lá, não tem mais graça, não tem mais nada. Então, tem que ter esse espaço. Eu acho que o CAP ele tem que ser exaltado, porque é uma festa bonita, é uma festa de família, então todos vão lá e vão participar. Tem que ter seus espaços todos, pode ter carros antigos, pode ter outros tipos de exposições, e isso é importante até para a movimentação das pessoas. Mas a festa em si, ela é alemã, pessoal, tem que lembrar disso. Então tem gente aí com chapéu alemão e tudo mais, porque justamente está aí, entende? Obrigado. Mas assim, é da igreja. Sim, é da igreja. Qual igreja?
Então, a partir de o ano que vem, a Igreja Católica não vai fazer a única missa em alemão que existe no município. Tá? Então, assim, ó, não existe essa história. Aqui é o seguinte, nós estamos discutindo a melhoria de um festival que ele pode melhorar muito. Então, eu vou fazer um pedido. Depois, quem quiser falar, pode pedir o microfone e vai usar o espaço também por 3 minutos. Mas vamos esperar, vamos respeitar o espaço. Obrigado. Eu falo que é curto, é 3 minutinhos cada um. Tá, Júlio? Já Certo? pausei teu tempo, pode continuar. É isso aí mesmo, pessoal. Vamos respeitar isso aí, porque a gente cansa, né? Os reis cansam, tem que sempre estar disputando espaço com população para ficar lá, para fazer a festa. Claro, é grande o espaço, vai estar lá todas as camisetas, lá bonito isso é lindo demais, isso enaltece e ajuda a crescer, mas os reis estão espremidos num espaço de 2x2 lá, os reis estão espremidos num canto lá, então tem que cuidar, né? A gente tem que ser respeitado também, porque a gente tem roupas típicas que custam caro, não é barato as roupas, e está lá e não pode ficar no meio da população, a gente até gosta, né, de ficar no meio do pessoal, mas assim, tem que ter um espaço para nós lá, tá bom? Obrigado. Obrigado, Júlio. Obrigado. Aí é o que tu comenta, tá? Tá previsto ali, vocês participarem. A gente só não pode obrigar, a gente não pode mexer direto como vocês obrigar a ser parte da organização, porque isso cabe à estrutura do administrativo. Então, a gente não pode. Quem se inscreveu primeiro... Só lembrando ao Júlio, né, te corrigindo, vocês não são coadjuvantes, não. Os reis e rainhas são atrações principais das festas, né? Quem pediu a palavra foi a Francine Bonalume. Por favor. Boa noite a todos. Eu sou a Fran Bonalume, estou representando o meu grupo de camiseta e os grupos dos meus amigos, os outros 32 grupos. Sou filha de rei, meus pais foram os reis do Kerp em 2018. E é só para pontuar que o que a Larissa trouxe, nós se reunimos, os grupos, semana passada, e discutimos item por item, sobre a lei. Então, o que ela trouxe, ela construiu com os grupos, né? Sugestões, o encerramento do domingo, que realmente 21 horas é satisfatório. Eu acho que vale pontuar que os grupos, eles são aproximadamente 2.000 pessoas. Então, se chover no Kerp, se tiver frio, as pessoas que vão estar lá no PAC, prestigiando a festa e fazendo qualquer evento que a prefeitura faça, vão ser os grupos, né? Então, eu tenho um grupo há 11 anos, participei de outros grupos, tenho o RAS aqui, que eu acho que é um dos grupos mais antigos que está aqui com a gente. Então, é isso, os grupos sempre vão ser parceiros e indiferente. Hoje é essa casa, esses vereadores, né? Hoje é a administração do Diego, depois vai passar e a gente vai continuar ali. Como veio prefeitos anteriores, como vão vir outros, então, eu acho que a gente tem que construir juntos o melhor para o Kerp, né? Então, as sugestões que a Larissa trouxe, ela não construiu sozinha, né? E eu defendi na reunião lá o sertanejo, e até comentei com o Nino e com o Argentino, porque no sábado, que tocou a dupla, que eu não sei o nome ainda, Luiz Henrique e Renan, que é uma dupla aqui da região, todo mundo ficou muito animado. Então, assim, foi uma dupla barata, foi depois a banda Passarela. Então, nesse quesito de ter esses 10% de uma outra atração, acho que também é bem válido, né? E a gente também, como grupo, está sempre à disposição para ajudar a construir o Kerp, para trazer ideias. Esse ano a gente agregou mais ainda a cultura, fizemos um desfile a pé, né? A origem, fizemos o desfile de caminhões. Então, acho que os grupos também são protagonistas do Kerp, tanto quanto os reis, né? Que eu também vou sempre defender por ser filha de um. E eu acho que é isso, a comunidade tem que construir juntas, né? Não ficar puxando a corda, né? Para a gente ter o Kerp como a gente gosta, né? Isso aí. Obrigado, Fran. Lembrando, a sugestão, o formato que a Larissa traz, né? Nós não tínhamos pensado em porcentagem, por exemplo. 90% ser neste formato. Né? 20 atrações, pô, já tem... Bota o pagode do Madre, se for o caso, e um sertanejo, tu preencheu essa lacuna. São possibilidades e que a gente precisa da participação de todos vocês para trazerem essas ideias. Então, é bem interessante. Né? E acredito que vai ser bem tranquilo nesse sentido. Alguém tinha levantado... A Natália levantou a mão? Quer te manifestar? A Luana depois. Perfeito. Mão precisa não, é que para ficar sendo gravado e registrado. registrado. Se não falar no microfone, não aparece, está registrado. Natália, a audiência é gravado. Enquanto ela vem, inclusive, eu vou fazer um comentário que eu fiz hoje de tarde. Quando eu era criança, eu via que no Kerb já tinha o Jean Paul, por exemplo, tocando funk. Né?
e eletrônica. Então, assim, querendo ou não, eu sei que eu tenho 28 anos, mas há 20 anos atrás já tinha. Então, querendo ou não, já faz parte da cultura do Kerb ter um outro ritmo. Então, a gente entende que o evento em si ele tem as suas particularidades. Fica à vontade, você tem 3 minutos. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu sou a Natália. Eu posso falar com propriedade, para vocês terem uma ideia, em 1950, o meu avô, Alfredo Baques, foi atropelado na saída de um festival, de um baile de Kerp, da Canto União. Ele morreu, a minha mãe foi criada, então, pela minha avó, né? Foi criada sem pai, né? Então, eu sei o que é o Festival do Kerp. Eu sei que, às vezes, acontecem coisas que não eram para acontecer, envolve muita bebida, envolve muita empolgação. Mas a única coisa que eu queria pedir é não acabem com o Festival do Kerp. Porque não é o Kerp, é um festival, era um Kerp. O Kerp é o quê? O aniversário da fundação da Igreja Evangélica, aquela que tem ali na frente, da qual eu sou associada. Então, eu sei o que é o Festival de Kerp de Estância Velha. Sei por que ele existe. Entendeu? Então, eu não acho justo que uma cidade que agora não tem mais só população alemã, não tenha mais agora também atrações que contemplem as outras etnias que tem aqui em Estância Velha. Nós agora temos venezuelanos morando aqui. Nós temos negros, nós temos representantes de todas as raças. E eu concordo, o pessoal que são os reis do Kerp, eles merecem mesmo ter um espaço mais adequado, merecem ser chamados. Eu acompanhei o festival desse ano e eu acompanhei todos os reis e rainhas lá festejando, os atuais, os anteriores, na praça, dando sangue deles para fazer o Kerp ser um sucesso. Por exemplo, se o Kerp agora talvez tenha tido prejuízo esse ano, o ano passado, a gente não pode lidar só com isso. Pode ser que o prejuízo tenha sido grande, mas a gente tem que colocar tudo que entra na nossa cidade. O que movimenta no comércio, o que movimenta nos supermercados, a venda de bebidas, a venda de comida. O que a nossa projeção da nossa cidade, que saímos na RBS, veio o pessoal da imprensa para cá. A gente não pode mais pensar pequeno. Estância Velha não pode. A gente está, sei lá, não é mais uma cidade de 10, 15 mil. Eu acompanho o Kerp desde que eu tenho 50 anos. Eu nasci, fui criada aqui em Estância Velha. Eu só saí para estudar e para casar. E voltei para cá ainda, né? Então, eu não quero que terminem com o Kerp. Eu acho que tem que ter, sim, atrações. Sertanejo, pode ser que talvez não seja o caso de contratar uma atração de 600 mil, 300 mil, mas tem que ter sertanejo, tem que ter pagode, tem que ter rock. Eu gosto de rock, entendeu? Eu gosto de música, eu gosto de diversão. Eu não quero que enterrem o Kerp. Por favor, a gente tem que discutir isso. O que está sendo feito aqui é muito válido. A gente tem que discutir, todo mundo tem que ter voz. Não pode ser decidido por alguns. Não pode ser decidido só pelo executivo. O legislativo está de parabéns por ter levantado essa questão. E a gente vai ter que se acertar. De repente, daqui a um tempo, até construir um espaço maior. Ingresso tem que ser cobrado. Porque senão não dá para pagar as contas todas. E não foi caro o ingresso desse ano. Um ticket médio de R$15. Poxa vida, R$15. Eu vou ali na loja da Natália do dia ali, compro um penduricalho por 12. Você tem mais aí um minuto 15 para ficar ali aproveitando tudo que é oferecido. R$15 não é caro por noite. Não é caro. Por favor, não acabem com o Kerp. Por causa de picuinhas, de coisa tipo, tem uma festa alemã. Não é uma festa alemã. É uma festa do povo de Estância Velha que não é só alemão. E eu sou alemã. Sou de origem alemã. Posso falar com propriedade. Obrigada. Perfeito. Vou fazer um comentário, Natália. Imagina nós chegarmos, reunir aqui a corte de carnaval e falar para eles, olha, vocês vão ter que separar 15% para tocar bandinha no carnaval. Não sei se será bem aceito. Então, talvez a gente tirando do contexto de Kerb e citar, por exemplo, o CTG, vamos reunir os patrões aqui e falar, olha, vocês vão ter que tocar 15% aí de pagode, de samba, vocês vão ter que tocar sertanejo aí, não só música gauchesca. Talvez não é, então a gente tem que entender que contexto é contexto. O Kerb, tradicionalmente, é uma festa de aniversário da igreja e desde o começo, né, ela tem a sua particularidade. Fica à vontade, patrimônio cultural municipal. Agradeço a pluralidade de ideias, né, e opiniões. Esse é o bonito da democracia, né, Natália? Então, obrigado pela participação. Quem vai definir ao final são os representantes aqui, se acharem adequado ou não. Né, a Luana Fica à Winter, vontade, Luana. ex-rainha, Luana, por favor. boa noite. Vou ficar sentada porque me sinto melhor. Primeiro posicionamento que eu discordo da posição do Júlio, que uma coisa que a gente tem que cuidar
no nosso posicionamento é que é uma festa totalmente alemã, mas a gente tem, e respeito, mas vários reis brasileiros ou de colonização italiana. Então, a gente tem que ter um cuidado de quando a gente bate muito na tecla da questão alemã, alemã, alemã. Em primeiro lugar, também, eu quero agradecer à AGE, que, de fato, foi a associação parceira e que pegou junto do nosso Festival de Kerp. Para mim, como alemã, talvez eu veja até como um pouco de incompetência de quem muito passou, e não só por reis, por, às vezes, até grupos, de não ter se mobilizado e criado uma associação para pensar o Kerp. E eu acho que talvez esse seja o momento. E não ficar dependendo do executivo ou do legislativo para isso. Eu acho que esse é o momento para um grupo de pessoas se propor para que talvez no próximo Kerp faça parte de tomada de decisão de 30%, de 20% do que propor, mas que, ao invés de ficar dependendo do executivo, já que tanto querem bater nas outras cidades como referência, e de que instância é só o problema, então vamos usar a ideia de igrejinha. Só que igrejinha não foi a prefeitura que fez tudo isso. Está na hora da gente parar de depender do assistencialismo dos nossos vereadores e do nosso executivo e, como comunidade, propor alguma coisa que presta, do que só ficar sentado criticando qualquer gestão que for passar aqui dentro. Isso me incomoda muito. Me incomoda muito até como pela questão tanto de rainha quanto da questão também partidária, porque é muito mais um ataque pessoalizado do que qualquer outra coisa. Complementando o projeto de lei de vocês, eu acho que, como também rainha, está raso o projeto. Tá? Eu acho que tem muita coisa para vocês abordarem dentro do projeto de lei. Hoje, para mim, além de patrimônio cultural, o Kerp, precisa ser citado dentro desse projeto de lei o Kerp das escolas, porque é ali a raiz da nossa cultura alemã, de fato. Ali que, sim, o Kerp tem que, dentro da escola, ser 100% alemão, porque daí, sim, tu vai conseguir fazer um evento com atração turística e atrativa para que venham pessoas de fora, mas dentro das escolas vai se trabalhar a cultura alemã. Acho que isso está faltando do projeto. Está faltando no projeto falar do projeto de lei de fato, onde vira um projeto de lei o Kerp da inclusão da PAI, porque ele é fantástico e recomendo para que no próximo ano todo mundo possa ter experiência. Vocês não vão sair tão felizes quanto qualquer banda que toque no centro do que participar de um grupo, de um baile de Kerp da PAI. É gratificante, e não é só dar uma passadinha, é participar de fato. Vocês vão dançar a tarde inteira. E também o baile dos idosos. Eu acho que isso precisa estar dentro do... Obrigada. Vai ter mais um minuto, tá, Luana? Isso precisa estar dentro do projeto de lei. Porque a gente não vai estar só pensando a questão de fato do evento. A gente vai estar pensando do que acontece durante a semana e, principalmente, da importância do que a gente vai estar fazendo ao longo da semana. Os reis, mais uma vez, dedicam toda a agenda deles, né? Mas esses momentos eles são muito especiais e acho que, nos últimos anos, a gente percebeu uma organização da gestão de conectar as escolas, de conectar a educação infantil, de conectar as agendas todas, para que a gente, de fato, tivesse onipresente em todos os lugares. Bato na tecla da questão de não ser 100% a questão alemã, porque, sim, precisamos trazer pessoas de fora. Precisamos também pensar melhor a nossa gastronomia durante o evento. Eu acho que isso, sim, também precisa ser pensado, porque, ok, concordo com a questão ali das carrocinhas, enfim, mas precisamos colocar os nossos restaurantes dentro da programação, e eu acho que isso também, isso poderia vir de vocês. Mas é isso aí, muito obrigada. Obrigado, Luana. Só fazendo um comparativo, concordo em gênero, número e grau sobre termos uma associação nos moldes de igrejinha que possa organizar, mas a gente não pode, além de provocar isso, como a tua fala, a gente não tem como obrigar. Assim como muitas situações de mexer na estrutura organizacional do executivo, como botar as escolas obrigatoriamente, a gente não tem muito o que fazer nesse sentido. Então, a ideia primeira, neste primeiro formato e movimento, é regulamentar o festival em si e não o Kerp em si. Eu acho que as coisas se confundem um pouco, mesmo que um faça parte do outro intrinsecamente. Mas a ideia aqui é o festival, é os gastos, é voltar à questão da cultura e a fomentar isso. Aí sim, aí é parte do executivo que faz isso. Né? A gente só não consegue botar isso no projeto de lei. Mas acho interessante. Presidente Edenilson, por favor. Só puxando, né, o gancho da Luana, isso é importante.
eu fui diretor de cultura aqui, o pessoal é mais antigo, o Zé, o pessoal lembra. Nós tínhamos em todas as escolas, tanto aula de dança, o Marcos é bem mais novo, mas deve ter pego o restinho, né? Todas as escolas tinham grupos de dança, tanto germânica quanto gauchescas. Então, quando a gente vai falar em fomentar a cultura, a gente tem que começar a olhar o que se foi feito atrás. A gente não pode pegar assim agora, eu sou uma gestão nova, e não estou me referindo a essa ou a outra, eu faço parte de administrações há 25 anos. Então, todos tiveram grandes acertos e grandes erros. Então, a gente precisa olhar tudo o que foi feito. A questão da culinária, eu me lembro que tinha pratos típicos para vender. A gente, como grupo, eu faço parte de um dos grupos mais antigos de Querp, de Estância Velha, que se chama Chopp Dança, e até hoje somos amigos, né, a importância desses grupos, né, porque se tornam famílias, né? Então, a gente ia pegar a linguiça com cuca, porque era uma tradição de comer linguiça, cuca, com mais algumas coisas, rabanete, tal. Então, a gente tem que pegar todos esses exemplos que já foram feitos nos nossos festivais e pegar de volta. Sabe? Sim, eu também concordo. Quando hoje de tarde a Larissa falou dessas novas possibilidades de abrir 10%, lógico. Eu, que nem a Natália, também gosto de rock and roll, mas gosto de sertanejo. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas a maior parte, o grande parte do bolo tem que ser da cultura do Querp, que foi criada para isso. Que foi criada da festa que é feita em casa para receber as pessoas. Então, a primeira coisa, o Querp ele foi feito para receber as pessoas com boa comida e com bom acolhimento. Certo? Um pessoal mais antigo sabe que o Querp a gente fazia em casa. E no interior, bem no interior, ainda existe. Então, é essa a motivação que a gente está procurando. E pelo que eu estou notando, a gente está falando tudo a mesma língua. Né, Paulinho? Realmente, tu tem razão. Argentino. Está na hora de a gente criar um CNPJ para isso. Não é a AGE que tem as suas atividades que tem que fazer isso, mas um CNPJ exclusivo para o Querp. Para que aconteça, que foi falado há pouco, e eu citei isso hoje à tarde, né, que nem em Santa Maria da Europa, que já tem programação, já tem dinheiro para o ano que vem. Isso é uma questão de organização da nossa cidade. E não é tão difícil assim. Mas eu acho que pode ser dado um pulinho do Poder Executivo, dizer assim, vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer uma reunião aí, Zé Gaúcho, meu amigo Jordão, vamos fazer uma reunião, vamos criar uma associação. Já foi feito tantas. Né? A AGE foi criada, foi na minha época também, teve o início. Então, acho que hoje esse encontro está sendo importante, talvez, para esse movimento, de nós criarmos uma associação para o Querp. Porque daí não fica mais essa discussão, foi o prefeito fulano, foi o prefeito ciclano, é porque o prefeito gosta disso, o outro gostava daquilo. É a associação, que vai continuar indiferente com o partido ou com o prefeito que esteja na cadeira do Poder Executivo. Mais alguém? O Gaúcho, que já tinha se inscrito e passou a vez, vai querer se manifestar, Gaúcho? Não, por enquanto não? Tá, tem o Alguém Alexandre... dos grupos quer se manifestar? Primeiro o Gabriel, que não falou ainda, palavra. Alexandre. Gabriel, tu vai ter o direito à fala, e aí depois a gente passa para o Alexandre. Alexandre, como já se manifestou, a gente vai te dar um minuto daí, tá, Alexandre? Gabriel, vem aqui para o pessoal te ver. Fica à vontade, secretário. O senhor vai ter os 3 minutos e aí para encerrar 1 minuto. Se me permite, só um pouquinho antes de... É só um comentário simples. Pessoal, hoje nós não estamos discutindo o chefe do executivo, tá, pessoal? Não é essa a discussão, tá? Só para deixar bem claro. Seja ele de agora, o próximo que vai vir, o anterior. Não está em discussão o chefe do executivo. Está em discussão o festival, o formato do festival. Então, nós não podemos pessoalizar essa discussão. Nós estamos pensando em um festival para uma comunidade inteira. Então, é importante que a gente não pessoalize isso aí para não criar outros artifícios. Então, vamos focar no que a gente pensa para o Festival Comunitário de Estância Velha, tá? Esquecendo alguma mágoa ou algum amor, ou seja lá o que for, por uma pessoa ou por outro. Tá? Obrigado. Perfeito, vereador. Até eu me sinto suspeito em falar, porque a secretaria é diretamente ligada ao evento, né? Mas eu acho que é muito importante a gente, além da informação, cuidar da desinformação, né? Às vezes algumas coisas saem meio distorcidas.
Mas já pegando o gancho também que o Nina comentou, a respeito das entidades, né? A gente vem trabalhando, na verdade, faz 2 anos, instigando até o Dwight Selle, a gente disse, por que vocês não assumem para ajudar a organizar? Falamos com a AGES, foi um trabalho que a gente foi levando, e é vontade da nossa gestão trazer alguém para fazer essa gestão, né? O projeto Rouanet, né, é um exemplo. A gente tem o Natal, que vem acontecendo já agora, vai para a 3ª edição, acho que é via Rouanet. O projeto ele tem que ser cadastrado no governo federal por uma entidade, por uma proponente, não é o executivo que cadastra lá, e a captação também é o proponente que vai atrás dos recursos. O executivo, como interessado na parceria, ajuda nessa captação. A gente teve no Natal, agora no KERP, então, foi aprovado em dezembro, então a gente começou, e o balanço, o imposto de renda que as empresas podem aportar no evento, muitas empresas fazem balanço trimestral e algumas fazem anual. Então, a gente teve um trimestre para conseguir captar, para ajudar, no caso, a AGE a captar, e foi o resultado que, o primeiro trimestre, normalmente as empresas, em questão de resultados, acabam não tendo tanto lucro para aportar no evento, né? Então, por isso que a gente teve apenas 55 mil captados, segundo a prestação de contas hoje. Até era importante, muitas atividades que foi falado aqui na questão cultural, tenho quase certeza que 90% das pessoas que estão aqui não conhecem todas as atividades que contemplaram o KERP deste ano, né? Então, a gente teve atividades com escolas, com museu, com a PAI, com o grupo de idosos. O evento sempre foi pensado para a comunidade toda, para toda a população, 50 mil habitantes. Não é para uma classe, para uma faixa etária, é para criança. Esse ano a gente teve o Brincar na Praça com o KERP, enfim, com atividades para os idosos, né? Para a população a gente tem atrações, música típica, classe média, de idade, faixa etária, para idoso, tem para o jovem, por isso que o horário também é flexível. A gente sempre constrói isso junto com o Ministério Público, questão de horário. A questão também, sugestões, foi falado aqui dos reis, entidades, sociedades, grupo de camiseta, mais de um encontro. E aí eu falei hoje à tarde, a gente nunca vai achar unanimidade na opinião. Foi apresentado várias sugestões, tanto de grupos, sociedades, inclusive embates, às vezes com opiniões diferentes. E a gente entende que isso é democrático, é verídico. Mas nem sempre um evento vai ser criado com a opinião de apenas um grupo de 10 pessoas, de 20 pessoas. A gente trabalha com uma população de 50 mil habitantes. Coisas que não são faladas também, que é importante a gente frisar. 2023, a gente teve de entrada de recurso no evento, captação, a licitação do chopp, patrocínio, 1.400.000. Finalizando. Isso, 2024, 1.600.000. Esse ano, quase 2 milhões de captação, dinheiro que entrou. Dinheiro que saiu, 2.400.000. Então, um investimento de em torno de 400 mil. A gente pode pegar aqui Ivoti, Dois Irmãos, cidades vizinhas aqui. Dois Irmãos, se não me engano, o KERP deles é em torno de 3 a 4 milhões investido. 5 milhões. Aqui, Páscoa, em Ivoti, investido 700 milhões, totalmente gratuito. Aqui a gente sempre busca a equidade. Claro que a gente não quer ter um investimento de 400 mil, mas vocês parar para pensar o mês todo que é investido aqui, seja no concurso, exemplo da casa decorada, a população vai e decora a sua casa. A gente começou, esse ano, voltamos à questão de fazer o KERP em casa, justamente para isso, para fomentar isso. O comércio aqui no centro, posto de gasolina, alimentação, o quanto não gira na economia durante esse mês. Esses 400 mil são investidos diretamente na sociedade, com atividades o mês todo, praticamente, com escolas visitando o centro e também nos patrocinadores que a gente fomenta para aportar no evento. Então, é importante a gente saber também que é muito mais complexo do que apenas a programação das bandas no centro. Essa colocação que eu queria colocar para vocês aí. Dada a tua representatividade, secretário, para representar o Executivo, eu deixei teu tempo aberto aí, porque o representante do Executivo é importante também que se manifeste. É possível fazer mais um adendozinho, presidente? Quem sou eu para impedir? A gente não quer ser chato, mas é que às vezes as coisas não ficam bem claras. Agora que eu vi a mensagem aqui, depois do Carlos, a Luana pediu a palavra de novo. Tá. Vai ter um minuto também para encerrar. Tá. Pode falar, vereador. Outra coisa importante, pessoal. Foi investido no KERP 2.300.000 e algo, né? É isto. Tá? Nós tínhamos uma projeção de 1,5 milhão previsto, né? Mas então gastou 2 milhões. Não, gastou 400. Nós tínhamos uma projeção de 1,5 milhão, mais ou menos,
E entre o que saiu e o que entrou, porque entrou quase 2 milhões, o custo do KERP, que estava projetado em 1.400.000, custou 400. Então, na verdade, aí deu uma margem de 1 milhão. Então, uma coisa é o que nós tínhamos projetado, outra coisa é o que custou. Claro que nós pensamos que a lei não deveria de custar nada, a gente precisa melhorar isso aí. Eu acredito que é consenso de todos que a gente possa melhorar isso para que chegue num ponto que não custe e que ainda deixe recurso. Natural, como outras festas que fazem, a festa da batata que foi nomeada aqui. Mas o custo, este ano, a princípio, dentro dos dados que nos mostraram, claro que tem alguns dados ali que não aparecem, né, a questão da brigada e outras, enfim. Mas dentro do que foi nos mostrado, não foi gasto 1,5 milhão. Dentro do que nos apresentaram até o momento, foi gasto em torno de 400 mil. É isso. A Luana tinha pedido. Por favor, Luana. Importante. Obrigada. Eu acho que vale também, só para ficar registrado, seria interessante daqui a pouco os vereadores buscarem a questão da legislação de entidade. Porque uma coisa que eu estava lembrando, até pelas entidades animais, né, principalmente, não recebe recurso público logo no primeiro ano de instituição. Ou seja, a gente fala muito de criar a entidade para organizar o KERP, mas provavelmente, em no mínimo 2 KERPs não teria como ser organizado por uma entidade. Então, no mínimo 2 anos. Então, isso também é importante para que se faça o movimento da criação da entidade, mas que fique claro para a comunidade do porquê o próximo KERP, nem o outro, ainda não está sob a gestão da entidade, porque não pode. É legislação federal, enfim, até pela questão de repasse de recursos. Então, acho que isso também tem que ficar claro, né? Porque, senão, daqui a pouco, vai se jogar ao vento a criação da entidade e fica, tá, mas não criaram. E isso tem que ser a sociedade civil para criar. Não pode, tanto que nenhum gestor do executivo vai poder estar junto da entidade. Isso também tem que ficar, tem que ser esse pontapé inicial da comunidade, da população. E eu acho que aí também talvez seja um adendo, uma emenda ao projeto de lei da criação da entidade, né, enfim, uma indicação que seja, para que daí entre os grupos de KERP, a representação do grupo, a representação dos reis, das comunidades religiosas, eu acho que as 3, né, tanto a luterana, de confissão luterana, e a católica precisam estar junto, que daí sim eu acho que a gente consegue dar o pontapé da entidade para pensar, daqui a 3 anos, o nosso futuro festival de KERP sob uma nova gerência. Isso aí, obrigada. O Alexandre tinha pedido de novo a palavra. Peço desculpa, Alexandre, foi falha minha. Ele queria falar já na sequência do secretário Gabriel. Não tem problema. A gente fica depois, antes. A ordem dos tratores pouco altera o viaduto. Eu só queria fazer 3 observações. Uma delas foi colocada de maneira muito clara pelo vereador Boni, que isso aqui é uma lei. Isso aqui não é para a administração de hoje, não é para a administração de daqui a, sei lá, 3 ou 4 anos, não é para a administração daqui a 10 anos. É algo que se pensa de como vai se moldar a coisa como um todo. Então, e eu acho que é muito salutar se discutir isso, né? Por isso que o que eu tentei colocar foi num sentido de pensar o longo prazo. Outra coisa importante, eu acho que a sugestão que a Luana colocou é pertinente e vou além. Coloca ela nas disposições transitórias da lei. É uma obrigação em X tempo que aconteça a criação de uma entidade. Forcem. Porque é a forma de conseguir, eu estava escutando aqui, conseguir Rouanet e outras coisas. Fica à vontade para encerrar, Alexandre. Tá, é a forma de conseguir uma lei Rouanet, é uma forma de conseguir uma série de coisas que tornam isso viável. Até porque é o seguinte, eu como cidadão, eu vou ficar muito feliz no dia que o KERP não custar nada e dê lucro. Obrigado pela tua participação. Eu vou fazer um comentário, comunidade, né? Que eu venho sustentando, inclusive, as minhas reivindicações, tá, sobre o KERP. Foi citado aqui o evento, né, de outros municípios, como, por exemplo, o próprio KERP dos municípios vizinhos ou Oktober's, né? E a gente sempre vê como atração, até nas redes sociais, justamente as pessoas querendo conhecer o KERP
de Ivoti, o Kerb de Dois Irmãos, ou Oktober, de Igrejinha, né, justamente pela tradição. As pessoas querem visitar o Kerb porque elas querem ver uma festa alemã. O Júlio foi feliz quando falou isso. Realmente, o Kerb é o Kerb. As pessoas não vão querer visitar o Kerb de Estância Velha, de outro lugar, porque viram que, sei lá, porque é uma cidade assim. Não, é por causa do evento e o evento é esse. Fato. Né? As pessoas não vão visitar o Carnaval, por exemplo, do Rio de Janeiro, por qualquer motivo que seja, que não o Carnaval da forma como ele é feito. Então, assim, existe uma matriz e essa matriz ela merece ser seguida, mas como também eu disse, pode ser contraditório. Agora, no meu ver, o pessoal da minha idade, principalmente, ele já tem na veia deles que o Kerb, em algum momento, vai ter um show, como, por exemplo, hoje nós temos um artista municipal aqui representando, o Duque está aí. O Duque toca, e quando eu era criança, quem tocava era o Jean Paul, como eu falei antes. Talvez antes dele era outro artista. Hoje nós temos o próprio Duque, tem o Barufi, tem alguns artistas do município que tocam até um sertanejo em outro palco, né? E isso, querendo ou não, hoje faz parte da identidade. E é por isso que essa discussão é tão válida, vereadores, e a própria Larissa está aqui. Porque a questão de nós abrirmos adendo para outros ritmos, né, outros costumes, isso não é de regra ruim. É ótimo, até porque a nossa cultura, ela é hoje, na cultura do nosso Kerb hoje tem outros ritmos, né? Mas nós não podemos perder a nossa essência. A essência do Kerb, de fato, é a cultura germânica. E a gente trata de outros Kerbs, outras Oktobers, né? Eu não sei se alguma delas tem um público limitado, mas o nosso tem um público limitado. Nós temos uma placa logo na entrada da festividade, está dizendo ali que a lotação máxima é de 12.997 pessoas. Vamos dizer, trabalhar com o número fechado, né? É 13 mil pessoas que podem participar e estar ali dentro naquele momento. Aí eu pergunto para vocês, como que nós vamos ter um evento, um show que vai custar, vamos lá, 400 mil reais ou 350 mil reais, e esses 350 mil reais vai ser dividido ali entre 13 mil pessoas. Vamos dizer que tenha 10 mil pagantes, né? Ele fica um pouco estranho. Seria interessante se nós tivermos esse evento, um show com essa magnitude, para tocar para 40, 50 mil pessoas. Aí faz sentido nós termos um show desse porte para atrair pessoas, que nós podemos atrair 40 mil pessoas, nós podemos atrair 30 mil pessoas, 100 mil talvez. Hoje nós temos um universo de 13 mil pessoas, vamos dizer que 2 mil pessoas são os grupos tradicionais de camiseta. Nós já temos 11 mil. Vamos dizer que desses 11 mil, 6 mil sejam moradores da cidade. Então nós temos 5 mil pessoas. Num dia que a gente jogar lá em cima, nós vamos atrair 5 mil pessoas. E aí faz sentido nós termos como viés de atração de público um show nacional, vamos dizer assim, para 5 mil pessoas. E isso que eu estou sendo otimista. Eu duvido que num show desses venha das 13 mil de dentro, sejam 5 mil de fora. Isso dizendo que, chutando lá em cima. E, inclusive, não estou montando aqui meu argumento com base em conhecimentos próprios apenas. Eu conversei com algumas pessoas que participam todo ano da estruturação e todos me falam, se tem 5 mil pessoas de fora num dia, num show nacional, é muita gente. Porque a maioria são pessoas de dentro da própria cidade aqui, que não vão no Kerb, mas que gostaram daquela banda. Vou dar um exemplo, Dennis DJ. Eu gosto de ter um baile funk, eu vou lá assistir. Mas não são pessoas que frequentam o Kerb. Então, assim, eu acho que na questão de conceito de turismo, olha, vamos atrair pessoas de fora, não é viável. Nós não temos capacidade hoje estrutural para isso, né? Nós temos essa limitação. Se nós tivéssemos a possibilidade, aí não estou aqui culpando A ou B, né, de ter um evento aberto com participação infinita, como por exemplo de Ivoti, o Kerb é na rua, se eles venderam 1 milhão de ingressos, eles não vendem, mas se vender ali, vendeu, encheu, se veio 2 milhões de pessoas, não tem problema, a cidade vai comportar ou não, mas não é o nosso caso. Então, por isso, a minha argumentação da questão de se inviabilizar um show a mais de 300 mil reais, por exemplo. Aí é onde é que eu entrei, também minha participação, sei que outros colegas, é praticamente unânime, se não é unânime, né, nessa questão, mas nós termos um show tão caro, nós pegarmos, por exemplo, 300 mil reais e investir entre as entidades, aos grupos folclóricos, dar 300 mil lá para o Deutsche, ou para os outros grupos que o Alexandre mesmo citou, né, o Landerhau, né, e outros grupos, né, imagina o que não dá para fazer, o que não dá para construir, o que não dá para decorar a cidade com 350 mil reais. Aí sim, você investe 350 mil em decoração, o quanto que você não atrai, em redes sociais, aí o quanto que você não atrai. Mas infelizmente hoje nós temos essa limitação de público
e aí fica inviável esse argumento de atração de público via turismo. Perfeito, presidente. Eu reforço o formato. O Festival de Kerb é cultura alemã. Claro que tem que ter espaço, vai ter espaço para outras situações, mas o foco é alemã. Quer fazer um show com 350 mil reais num show? Faz outro festival, faz o Estância Festival, faz alguma coisa. Está aberto a isso. Ninguém está falando sobre a impossibilidade de trazer outras culturas nem nada nesse sentido. Não neste projeto de lei, pelo menos. O Paulo tinha me pedido a palavra de novo. E depois, quem é que mais? O Cairo também depois. Isso. Fica à vontade. Só para finalizar uma questão, a questão da Lei Rouanet, tá, que foi falado que tem que ser uma associação, não precisa. Tá? Qualquer pessoa que esteja cadastrado no Ministério da Cultura pode fazer um projeto de lei. Então, não tem essa questão da associação. E outra questão é o seguinte, tá? O setor de eventos hoje ele está entre os 3 primeiros maior PIB do Brasil. Isso gera para uma cidade que nem a nossa em torno de 5 a 10% do PIB no mês, num evento. Então, assim, se for bem feito, dá para fazer um trabalho muito bom e ter uma rentabilidade para o município muito interessante. Cairo pediu. Obrigado. Eu vou me sentar aqui, que eu me sinto um pouco mais confortável, e vou colaborar com o que a Luana falou sobre a questão política no meio desse assunto aqui. Né? E eu entendo como, sim, um movimento mais político do que realmente alguém interessado na cultura, seja ela qual for, alemã, gaúcha, italiana, seja lá qual for. Né? Porque o que se debateu muito aqui é o justo, é o necessário. Né? As pessoas têm que ter uma ventilação entre todas as culturas, os gostos, porque é um evento no município. Então, nada mais do que justo, necessário, ter a cultura alemã, ter um DJ, ter a música gaúcha. Né? Mas agora, atendo-se à questão desse projeto aqui, porque o questionamento, até onde eu sei, aqui, questão de valores, o investimento do executivo para o evento. Ponto. Se pegar, por exemplo, o Kerb deu 500 mil de lucro, como o senhor falou antes, né? Vamos politizar isso e eu vou questionar o investimento daquele lucro. Isso vai ser a política. Eu não gosto da forma como está acontecendo. E o que eu vou fazer? Eu vou questionar. Aquele lucro que o Kerb deu de 500 mil, por exemplo, foi investido em tal área. Eu não concordo e eu acho que tem que ser diferente. E aí vamos entrar aqui de novo para debater sobre o lucro. Ah, mas tinha que ter sido investido em outra área. Isso é uma autonomia que o executivo tem. Ponto. Não estou dizendo que é uma regra e não pode ser debatido. Lógico que não. Mas, politicamente falando, é o que vai acontecer. Vai ser A e B debatendo algo que não é a finalidade como se apresenta. Né? Talvez, não sei se eu tenha me expressado exatamente, mas, na política, é o que está acontecendo agora. É o que eu entendo. Analisando todo o contexto, lá na frente vai ser questionado o investimento do lucro. Adaptou-se assim, e aí o chefe do executivo investiu aquele valor do lucro do Kerb em outra coisa, em outro lugar. O outro lado vai dizer assim, devia ter investido lá e não aqui. E nós não vamos mudar. O assunto vai cair aqui de novo e não vai mudar. O executivo tem um órgão fiscalizador, chamado Ministério Público. Extrapolou, está suspeito, os vereadores aqui sabem falar melhor do que eu sobre essa parte. Apresenta no Ministério Público. E concordo, número, gênero e grau, de que se há algo errado, ilícito, criminoso, que se prenda. Infelizmente, só para concluir, né? Falando da parte da gestão agora, qual eu faço parte. Para mim vai ser a pior coisa do mundo fazer parte de uma gestão
que tem alguém preso, como já aconteceu em outras. Mas, se tiver, que pague pelos caminhos conforme diz a lei. O Ministério Público, a denúncia formalizada e ocorra a investigação. Era isso aí. Obrigado, Bruno. Obrigado. Obrigado pela participação, Cairo. Deixa eu fazer um comentário. Uma pergunta, o que não é político, né? Ainda mais quando a gente discute dentro de uma Câmara de Vereadores, então é tudo político, depende da forma que tu traz isso. Mas a grande diferença, né, que o Cairo diz, que vai ter a crítica em algum momento, mas a grande diferença é que hoje, digamos que a crítica é porque deu um prejuízo de R$400 mil porque investiram nisso. Né? Vai ser muito diferente a discussão e a crítica quando deu 500 mil de lucro e decidiram investir naquilo e não nisso. Né? A diferença do prejuízo para o lucro que, quiçá, um dia teremos, né, vai ser bem diferente. Então, né, faz parte do processo democrático. Né? Bens a Deus que existe o processo democrático e que a gente pode estar aqui definindo. E a gente não tira isso da cabeça do Antônio, da cabeça do Nina, da minha cabeça, né, que, olha, 390 mil por um show de uma dupla sertaneja está fora do contexto do que é o Festival Cultural do Querp. Né? São muitas situações. Claro que há alguns, e eu sou um deles, que expõem de uma forma, assim como outros expõem de outra. Vai ser parte do processo da discussão e isso é bonito, é legal, está tranquilo, faz parte. Não vai ter unanimidade, nem pode ter dentro da democracia. A gente fica preocupado principalmente quando dá um motivo. Né? A gente já viu se perder R$500 mil de recursos que não foi aproveitado quando veio de Brasília. Então, às vezes, a gente tem os motivos para ficar preocupado. Por favor, John. Boa noite, todo mundo. A primeira questão que eu participo de grupos, né? Eu já moro na cidade há 10 anos e participo do Querp há mais de 20. Também faço parte da Sociedade Canto Lira, que eu acho que também se esqueceu um pouco das sociedades, que também fazem parte, né? Hoje tem 4 sociedades, Lira, Chimarrão, Flor e a comunidade, também fazem parte. Então, quanto à questão tipo, das escolhas dos reis também, concordo que ele também tem que fazer parte, mas acho que também tem que ser escutado o resto da comunidade também, as sociedades, porque a maioria dos reis também sai de dentro das sociedades. Né? Eu acho que a maioria aqui participa... Foi do Lira, foi do Chimarrão. E todos estão convidados para participar hoje. Eu acho também que acho que a escolha final, acho que também tem que participar de quem for o prefeito ou não, né? Tem que participar, porque já imaginou se a escolha que é feita seja alguém que seja teu, sei lá, que não seja, tipo assim, o Nina que é o prefeito hoje. O Nina não se dá comigo. Aí eles escolheram e o cara vai andar um ano inteiro andando com a pessoa do lado. Não, mas eu acho que não é. Eu acho que a decisão tem que ser a decisão final tem que ser do executivo. Pode se trazer, mas eu acho que tem que ser do executivo. É a minha opinião, né? Porque eu acho que se eu fosse o prefeito, eu não ia querer andar andando com alguém que não me dê. Mas que tu vai ter que estar em vários lugares. Tu vai ir lá na Câmara, vai nos deputados, tu vai apresentar. Então, eu acho que não é muito legal essa questão. Mas eu acho que tem que ser ouvido mais gente, não só o pessoal aqui, né? Haver mais sugestões, né? Porque eu acho que tu aumenta o teu nicho de pessoas e eu acho que a pessoa tem que ser ligada, ela tem que ter ligada ao Querp, né? Acho que ela tem que ter algum histórico, como a maioria todos têm, eu acho. Tem que ter algum histórico no Querp, né, nessa questão. Inclusive, foi a proposta do colega vereador Carlos Boni, que os que só poderia participar quem só poderia ser rei quem já participou da comunidade, das que organizam, né? E aí, para vocês terem uma ideia, né? É algo um pouquinho mais fechado. A ideia que o colega trouxe num primeiro momento, outros tinham outras ideias e ficou no formato que está atualmente, né? Mas é legal ter, porque isso o Carlos representa boa parcela da população. Não foi do nada que ele tirou essa ideia. Provavelmente já falaram isso para ele ou ele sente a mesma coisa que tu está trazendo para nós, João. Né? Então isso é importante e é passível de, como eu falei, tudo que está no texto hoje a gente pode alterar, né? De incluir além dos reis as comunidades no texto. Olha só, um representante da comunidade evangélica, um representante de Chimarrão, um representante de Flor da Rosa participam da comissão que escolhe o rei, além dos reis. Né? Claro. Eu ainda discordo da questão política de indicação do chefe do executivo. Não, né? Eu acho claro, a última mas seria, não seria legal. Não seria legal. Quanto às atrações, eu acho que essa questão dos 10% eu acho que estaria ótimo. Até para valorizar também, né, como já se falou, tem duplas sertanejas aqui na volta, também valorizar o pessoal que está aqui também. Né? Acaba trazendo bandas também para esse pessoal também se apresentar, também para eles conseguir chegar em talvez aqui comece aqui, daqui a pouco eles vão a nível nacional, né, também. Quanto à questão
dos shows nacionais, eu acho, claro, que é um valor, eu acho que é alto, né, talvez, mas também a gente pensa criar só criar alguém para gerir, alguém para gerir, mas também tem que se pensar num lugar novo, então, para poder se fazer, né? Mas eu também pensei assim, eu fui no show esse ano, né? Eu tenho 2 filhos e tal. Eu penso numa família que vai olhar um show desses, né? Agora falando assim, eu vou olhar o show. Cara, tu vai pagar, digamos que fosse 15 cada um. Eu e mais 2 filhos, são 60. Eu fui olhar agora, querer ir no show do Jorge Mateus com a minha esposa. O mais barato é R$200, né? O mais barato é R$200. Quantas pessoas não conseguem ver um show desses, né? Acaba sendo a única oportunidade, e tem muitas pessoas que não vão conseguir pagar R$200, R$300 dentro de um show. Aqui no estacionamento da FENAC, eu fui olhar, é R$200, e é tipo lá no final, entendeu? Tu não consegue, aqui tu consegue ver perto, claro, é que é para poucas pessoas, mas é o que nós temos, né? Felizmente não foi pensado, a cidade não foi pensado no futuro em ter um centro de eventos que coubesse mais, né? 30, 40 mil pessoas. Acho difícil, porque a nossa cidade tem 47 mil habitantes hoje, botar 30 mil, tudo bem, mas eu acho que essa a minha contribuição. E a questão, por isso que a gente botou preferencialmente no centro da cidade, porque é o que já diz a lei, né, de história cultural, mas já pensando no futuro, poder adequar isso, que todo mundo sabe, é pacífico, de precisarmos ter um centro de eventos para comportar um evento do tamanho do KERP, né? E daí sim, tu tem espaço, daí a gente começa a mudar o pensamento sobre a atração de shows e tudo mais, quem sabe a gente abre mais possibilidades. O vereador Carlito pediu a palavra aqui. Não, eu só ia falar, John, né? Eu vou estudar com carinho a tua indicação para prefeito. Carlito, fica à vontade. Não, na verdade, tentar fazer um apanhado de tudo que eu vi, que é importante esse debate, que a gente sempre cresce e evolui em todos os sentidos, tá? Como é um tema que ele é complexo, e eu acho que da forma, talvez, que aconteceu, né, fica aquela questão muito política, que não tem nada a ver. A gente diz assim, embora quem esteja debatendo é nós políticos, entende? Mas essa questão, como é um tema do KERP, que é uma festa local, tradicional, de muitos e muitos anos, né? E que tem que, sim, a gente buscar as alternativas. Eu sou um de que falo, e já tive participar de outras administrações, venho dizendo que nós, há muito tempo, nós temos que partir para um centro de eventos, porque não suporta mais o centro, que isso é o debate final, não que não haja a questão de a gente pensar um regramento, envolver mais a nossa sociedade junto, e eu acho que os reis do KERP fazem parte disso, eles que construíram a história, quem melhor que eles para ajudar a construir e dialogar sobre isso. E nós temos que tirar um pouco essa questão da questão ideológica, política. Hoje é o Diego que está lá, ou amanhã pode ser dessa casa aqui, como pode ser um outro prefeito, porque senão nós não chegamos a um denominador comum, que é o que a gente quer, é o que essa casa quer, é o que o executivo quer, e é aquilo que a gente consiga avançar e cada vez os nossos eventos crescerem, terem mais público e dar um retorno que for necessário para a nossa comunidade. Porque o que eu penso? Quando a gente fala de gasto de 2 milhões, eu não falo de gasto, eu falo de investimento. Porque se nós olharmos o nosso entorno, quanto que gerou na nossa economia local, isso voltou, de certo modo, de outra maneira para os cofres públicos. Por que a cultura gera? A cultura gera uma grande economia, gera emprego, gera renda e gera desenvolvimento. Então, todo o trabalho em cima disso é importante. Como que a gente vai organizar? Claro que se nós cada vez menos nós conseguirmos diminuir e trabalharmos, que em vez de nós ter 400 mil que foi o investimento, nós tivermos 1 milhão de lucro, ótimo. Nós vamos conseguir investir em educação, saúde, muito mais. Além de nós gerar todo uma carreira da questão de emprego local, de geração de emprego, de renda, de todo mundo vai faturar e vai alcançar, vencer. Tá? Esse é um denominador comum que nós temos que olhar, independente da questão ideológica, questão política. Eu acho que a questão, nós temos que estar bem adiantado já a questão de horário, flexibilização, nós apresentar essa questão do
do valor, talvez nós temos que dar uma discutida ali e avançar nesse quesito. E, sim, começarmos a discutir, para o futuro, nós ter realmente um centro de evento, nós podemos agregar mais gente, trazer outros tipos de atração, que todos aí, futuramente, possam usufruir, crescer, gerar emprego, gerar renda para toda a nossa comunidade de Estância Velha. Que esse é o foco dessa casa, é o foco do Executivo, e que a gente não fique nesse debate muito questão política, porque foi do A, do B, do C e tal, e aí senão nós não vamos avançar nessa discussão, que eu acho que é de suma importância isso. Independente de quem encaminhou o projeto, acho que nós temos muito o que mudar. Eu sei que grande parte é do nosso colega vereador Carlos, assim como teve contribuição dos outros vereadores. Eu, embora não tenha participado de nenhuma das reuniões, estou aqui contribuindo naquilo que eu posso. E a gente unir, sim, entre questão executivo, legislativo e a nossa comunidade, que é o que realmente interessa, que é quem participa, que é o rei do Kerp, a nossa associação, a nossa sociedade aqui de Estância Velha, que vai dar essa opinião e a gente possa unir isso junto e fazer um grande projeto de lei e avançar muito nesse caminho que é importante para a cidade, que é desenvolver nossa economia local, desenvolver nossa geração de emprego, nosso turismo rural, que eu já debati uma época com o nosso sindicato aqui do rural e com todos os agricultores, uns 3 ou 4 reuniões lotadas nessa casa, onde eu apresentei um projeto de turismo rural, que é de suma importância, que isso tudo envolve a nossa cultura, nosso Kerp e o nosso desenvolvimento local. Hoje, acho que nós avançamos muito nos últimos 2 dias, presidente, nessa questão, e hoje de tarde foi muito proveitoso, onde nós avançamos muito nessa questão, que eu acho que nós conseguimos chegar no que nós estávamos precisando. Me sinto muito feliz de fazer parte desse momento, e junto com essa casa, junto com o Executivo, junto com todos os colegas, sem questão nenhuma política. Independente de questão, é oposição, é situação, não. A gente é um acerto, é um diálogo, é um denominador comum, onde nós entendemos, nós se encontramos, e nós vamos, sim, criar. Os 10% de ter outras atrações, cara, eu conheço o Kerp desde 85, que eu estou em Estância Velha. Sempre teve outras atrações também, assim como o meu próprio colega falou. Então, vamos deixar, sim, essa margem para que tenha sertanejo. Uma das coisas que eu ouvi de uns colegas que eu acho de suma importância, sugestão também desse vereador, mas dos demais aqui também já falaram em outros momentos, não é uma coisa só minha. Nessas outras atrações, que a gente valorize o nosso artista local. Que cada apresentação, a gente tem uma dupla da Estância Velha, que de outro segmento, que a gente valorize o nosso local, que é de suma importância para a cidade. Porque aí, imagina esses grandes eventos, tu dando a oportunidade para um artista local nosso aqui, que fique meia hora, mas vai tocar para um grande público, com um cachezinho pequeno, que não vai agregar em nada. Isso é importante, nós vamos valorizar o nosso pessoal, nossa comunidade e todos aqui os contribuintes da nossa cidade. Obrigado, vereador. Alguém mais da comunidade gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Alguém representando algum grupo de camisa, uma entidade, não? E lembrando, claro, este é um primeiro momento. Se alguém não se sentir à vontade agora, quer trazer o que a gente conversou aqui com seus grupos, com sua família, enfim. Eu senti falta do pessoal que mora ao redor aqui, que tem reclamações. Infelizmente, ninguém participou, que eu identifico aqui. Mas podem trazer, tá? Isso vai ficar ainda pelo menos 1-2 semanas, acredito, tramitando aqui. Então, se tiverem, poderia ter falado, lembrei disso, tragam para a gente, procurem um dos vereadores e a gente vai botar isso em discussão. Tá? Eu, particularmente, anotei a questão do chopp, a questão da escolha dos reis, né, de poder incluir as entidades e tudo mais, mas tem outras situações que precisam ser debatidas. Inclusive, o Executivo, reforço o convite para complementar as solicitações já faladas. Então, obrigado, vereador. Obrigado. Em nome da casa, vou pedir para que o presidente possa fazer suas considerações finais. Bom, eu quero fazer agradecimento a todos pela participação e dizer como é importante isso, porque há pouco tempo atrás nós fizemos um evento aqui para esclarecer as dúvidas que a comunidade tinha com o abastecimento de água da Corsã. Esse lado, no lado esquerdo, estava cheio de diretores da Corsã, lotado. E desse lado havia 5 populares, e que ainda não sabiam bem como fariam essas perguntas. Então, o debate ficou entre os vereadores e a diretoria da Corsã. E você sabe, se faltar uma água na cidade,
né, as redes sociais vão ficar lá em cima. E era um momento de debater. E foi muito bom, porque nós, como vereadores, aprendemos muito e hoje a gente consegue informar, inclusive, os usuários da cidade. Então, é importante a participação. E a Câmara, principalmente esse ano, a gente está abrindo muitos espaços para a participação. A gente já criou também o Fórum da Neurodiversidade, né, com os vereadores, para a gente discutirmos esse assunto que às vezes é esquecido, vai ser em outubro. Nós também criamos o Fórum da Causa Animal. Para quê? Para que a Câmara se torne mais presente também na vida das pessoas e que essas pessoas que às vezes não têm uma representatividade, elas possam se sentir acolhidas pelo Poder Legislativo. Então, hoje foi mais um momento. Se provocou a situação com um novo projeto, mas ninguém bateu o martelo. Né? Vai se bater o martelo quando a grande maioria, unânimes não, mas a grande maioria dissesse, ó, esse é o melhor modelo. E vou dizer que a gente cresceu muito. Desde o início, há 2 meses, né, Carlos, quando a gente começou a conversar, e até hoje se cresceu muito, com a participação de todos. O início foi da Câmara de Vereadores, dos vereadores, Executivo e a comunidade. Então, está se escutando todo mundo. E ainda, né, vereador, sim, está aberto para novas sugestões. Leve para casa, leve para os seus amigos e avise os vereadores que sejam mais próximos para que, se precisar mais alguma mudança. Mas o resultado dessa redação, eu acredito que vai ser muito benéfica para toda a comunidade. Muito obrigado e espero que, em todos os movimentos, né, que for de preocupação da sociedade, que a gente tenha a mesma mobilização que a gente teve hoje aqui. Vocês estão de parabéns por participarem. Presidente Nino, obrigado. Quero salientar a todos que a Comissão Fiscalizatória está aqui para ouvir a todos, para não só convidar e convocar, mas também para receber as demandas, como me anteciparam falando. Realmente, se alguém quiser fazer uma contribuição fora do momento que estamos tendo aqui, fique à vontade. Isso aqui é um primeiro momento de contato com vocês, com a população, com as entidades, com todos que estiveram aqui representando algum grupo. Talvez queiram, como já fizeram em outros momentos, nos provocar de forma extraoficial. Fiquem à vontade. Nós estamos aqui justamente para atender as demandas e as necessidades de vocês e, de forma aí, espontânea, colocar isso no papel. A gente, com certeza, vai ter outras reuniões e, principalmente, uma na próxima segunda-feira, quando a gente vai, entre nós aqui, colocar as suas propostas. Todos fiquem abertos aí para apresentar emendas, para apresentar propostas. Acredito que muitas ideias sairão dessas primeiras conversas e aí a gente, com certeza, faz questão de ouvir a todos antes de tomar qualquer tipo de decisão. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, convoco os membros da comissão, os demais colegas vereadores, para a reunião ordinária da próxima segunda-feira, no dia 21 de julho, a partir das 14 horas ou após a CCJ. Obrigado.